E as fortes chuvas que mataram 65 pessoas no litoral norte de São Paulo vão completar um ano no dia 19 de fevereiro. O David de Tarso preparou uma reportagem e traz detalhes do que foi tirado como lição dessa tragédia. Lama, desespero e perdas. A fé e perseverança foram os sentimentos que moveram os moradores atingidos pela tragédia a reconstruir a vida e continuar. Aquela madrugada de carnaval, no dia 19 de fevereiro do ano passado, marcou a população que vivia no litoral norte paulista. Naquela madrugada de carnaval, o lugar foi duramente castigado, com cerca de 600 milímetros de chuva em apenas 8 horas. Mais de 3 mil pessoas ficaram desabrigadas e 64 acabaram perdendo a vida. A Barra do Saí, em São Sebastião, que tem cerca de 30 anos, jamais tinha sofrido tanto com um temporal. Neste mês de fevereiro, o primeiro conjunto habitacional com 186 unidades no sertão de Maresias foi entregue pela CDHU para as vítimas da tragédia. Outras 518 moradias no bairro Baleia Verde, também na costa sul de São Sebastião, estarão disponíveis aos novos moradores no próximo dia 19, segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. De acordo com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, do PSDB, de lá para cá, eles vêm trabalhando para restabelecer a normalidade e evitar que novas tragédias aconteçam. Um ano depois, nós já estamos entregando as moradias para quem perdeu tudo. Obras de drenagem, requalificação de pavimento, pavimentação, reconstrução das escolas do bairro de Juqueí, como a Escola Plínio, que será inaugurada agora dia 15, a nova Escola Naíra, a nova creche. Obras com investimentos em contenção, por exemplo. 5 mil pessoas das mais diferentes frentes ajudaram no salvamento dos moradores e pessoas que ficaram soterradas pela lama. A Defesa Civil Estadual foi uma das responsáveis por coordenar os trabalhos. O secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Hengel Ricardo Pereira, desde as primeiras horas depois que a chuva caiu sobre o local, começou o serviço de resgate aos atingidos. Então é natural nesses cenários, muitas vezes o pânico das pessoas, as pessoas desesperadas, os populares ajudando, as equipes de bombeiro também trabalhando intensamente para retirar as pessoas. Então, essas primeiras horas de ocorrência que a gente chama aí, são horas de ouro, para a gente poder tirar as pessoas com vida, realmente é um momento que a gente tem que se organizar, trabalhar em equipe, trabalhar com segurança, para a gente não só tirar as pessoas com vida, mas salvaguardar a vida daquelas outras pessoas que ainda estão naquele teatro de operações. E nesse gênero de tragédia, alguns fatores são cruciais para que as pessoas possam ser resgatadas com vida e depois não sofram com os traumas causados pelo soterramento. Depende de que ponto do corpo que a pessoa é soterrada, ela tem dificuldade de expansão de diafragma, isso pode evoluir a uma hipóxia, uma falta de oxigenação, e a pessoa pode evoluir óbito. E depois tem o problema, depois que você retira a vítima soterrada. Por isso que é importante que todo soterramento a gente esteja com um médico presente, que normalmente os médicos pegam acesso, colocam volume de líquido para dentro do organismo da pessoa para poder evitar essa trombose. E de lá para cá, muita coisa mudou no trabalho realizado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, com a compra de radares mais inteligentes, capazes de detectar de forma mais precisa os volumes de chuva que vão cair sobre aquela determinada região, até mesmo as sirenes que foram instaladas para alertar a população, além de treinamentos realizados para que todos possam saber de que forma agir em casos de emergência. Ao todo, 12 simulados foram realizados entre 2023 e este ano. Ao tocar as sirenes... A Defesa Civil informa: há risco de deslizamentos nesta área. As pessoas que ainda vivem nas áreas de risco precisam saber de que forma agir. Porque não adianta tocar a sirene de madrugada se a pessoa não sabe para onde ir, se ela não tem a acolhida necessária de um abrigo, porque a pessoa sai, como eu disse, sai com criança, com recém-nascido, sai grávida, na madrugada, muitas vezes com chuva, à noite, como aconteceu no dia de São Sebastião. O município tem que montar um abrigo local para conduzir com dignidade essas pessoas. A gente sabe que nesses locais tem pessoas que têm problema de locomoção, cadeirantes, que precisam de uma atenção especial. A gente colocou a sirene, nós entramos dentro da comunidade, treinamos a comunidade. Então, hoje em dia, a comunidade sabe da importância dessa ferramenta de prevenção.
Ainda de acordo com a Defesa Civil, chuvas de grande volume, principalmente neste período, podem atingir o estado, mas os impactos causados tendem a ser menores depois da triste experiência no litoral norte paulista. Quero conversar com o Cristiano Vilela. Ô Vilela, os desastres naturais, eu acho que eles são um dos maiores desafios, né, das autoridades públicas, principalmente em relação à prevenção, ou seja, você trabalhar em contenção, em reposição de áreas que já estão sendo degradadas há algum tempo e que prometem entregar esse tipo de deslizamento que ocorreu em São Sebastião, embora a quantidade de chuva ali tenha sido muito anormal naquele período. E em comparação também, ou né, em relação com isso, a outras áreas que já estão aí mostrando para as autoridades que vão resultar em alguma desgraça para a população e que mesmo assim tem certa omissão das autoridades do país. Pois é, Evandro, a gente tem que ter a clareza se de fato resolver esse problema vai ser um norte por parte dos governos, por parte dos representantes da população. Porque, infelizmente, nós vemos esse problema que se agudiza num determinado período do ano, mas que depois ele acaba passando despercebido. E é um problema que precisa de um grande volume de investimentos e que precisa de uma política pública efetiva, focada para isso, que infelizmente muitos dos governos acabam deixando de lado, entendendo que existem outras prioridades. E aí o tema ele volta à rotina, ele volta ao noticiário, justamente nos momentos em que ocorre esse tipo de situação. É fundamental, portanto, que passe a ser um tema prioritário na agenda dos governos, no sentido de retirar as pessoas da área de risco, de conceder moradia digna para essas pessoas, para que eles possam mudar de lá, que se possa promover uma série de atividades de contenção junto às áreas de risco, para que elas não possam acabar cobrindo residências e matando pessoas com isso. É só assim, através de um programa efetivo, que a gente vai ter uma diminuição drástica no número de mortes diante desse tipo de situação que, do ponto de vista climático, vai acabar acontecendo e acontecendo cada vez mais, haja vista que nós temos presenciado um aumento cada vez mais grandioso no volume de chuvas e nas intempéries climáticas que vêm ocorrendo no nosso mundo.